Boa noite, amadas do Senhor. Vamos colocar de pé nessa noite? Glória a Deus pela vida de cada irmã que está aqui. Olhe para quem está do seu lado, dê aquele sorriso bem lindo e fala: que bom que você veio. Se você não deu um abraço ainda, aproveita essa oportunidade, dê um abraço nela. Saia do seu lugar, se tem alguém atrás de você que está sozinho, dê um abraço, um beijo. Glória a Deus por esse momento de comunhão. Aleluia! Glória a Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Tito, capítulo 2, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens, que aquelas que têm mais sabedoria devem compartilhar a sua sabedoria umas com as outras, amém? E o encontro de mulheres, o seminário de hoje, que é o Seminário Life, conectando gerações, ele serve para isso, para nós ensinarmos umas às outras, aprendermos umas com as outras, amém? Feche seus olhos um instante para estarmos orando. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada por essa oportunidade, Pai, de estarmos na sua casa, aprendendo mais de Ti, Senhor, através da comunhão com as irmãs, Pai. Eu te louvo pela vida de cada uma que está aqui, cada uma que o Senhor trouxe, Pai, aquelas que estão também assistindo pela transmissão, Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor. Quebramos, Paizinho, nossas máscaras, Paizinho, nossas resistências, Pai, que o Senhor venha, Pai, penetrar no mais profundo do nosso coração, Senhor, trata conosco, Paizinho, limpa feridas, Pai, traz cura, Senhor, e restauração através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quantas estão felizes? Aplaudam o Senhor bem forte, aleluia! Pode se assentar um instante. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Alguma irmã que nunca veio aqui e veio hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, por favor, para a gente te conhecer. Temos uma irmã aqui atrás. Mais alguma? Não? Como é que nós falamos para essa irmã? 1, 2, 3 e... Seja bem-vinda! Aplauda o Senhor. Aleluia. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Fique muito à vontade. Eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar. Hoje à noite nós não temos um culto de mulheres, hoje nós temos um seminário. E então vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Nós temos algumas convidadas que vão estar trazendo palavras específicas, cada uma sobre um assunto. Aquilo que Deus tem trabalhado na vida delas, aquilo que elas têm vivenciado em Deus e que é algo para compartilhar com a gente. Então a gente vai chamar uma por uma, vão ser palavras breves, rápidas, mas cada uma eu tenho certeza que vai falar muito ao nosso coração. Amém? Vamos começar então conhecendo a nossa primeira convidada da noite. Casada há 15 anos, ela é mãe da Antonella, de 8 anos, João Benício, de 5 e do pequeno Heitor, de 3 anos. Ela se define como uma mãe que ama com presença, luta com coragem e cuida com o coração. Mesmo em meio aos desafios, nunca desistiu, porque ser mãe é sua forma mais bonita de amar. Seu propósito é viver a maternidade como um chamado, sendo presença, cuidado e abrigo para os filhos que Deus lhe confiou. Deseja que, através do amor, do exemplo e da fé, seus filhos cresçam com os corações firmes e obedientes a Deus, conduzidos no caminho em que devem andar. Com vocês, Edilaine Ferreira. Palmas! Glória a Deus. Com um vídeo desse dá para chorar antes de começar, né? Paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação, que privilégio poder estar aqui com mulheres tão maravilhosas, mulheres de Deus, mães que têm sede pelo conhecimento para poder fazer, cumprir, né, o chamado que o Senhor nos confiou, que é ser mãe. Já fui apresentada. Como a Bina disse, já dá para a gente chorar antes de começar. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar e falando justamente sobre isso. De que passa um filme na cabeça, né? A gente começa a refletir o que é a maternidade, o que o Senhor tem feito em nós e através de nós.
E a gente já começa a chorar e a se emocionar, já bem antes da gente estar aqui reunida. O Senhor já tem falado no nosso coração e eu espero que, através do nosso testemunho, da nossa vida, a gente possa tocar o coração de vocês também. Amém? Eu vou começar testemunhando de como foi a maternidade para mim e como maternar como uma forma de adoração. Como você pode adorar a Deus na criação dos seus filhos. Eu recebi a maternidade como um grande presente assim, do céu. Eu me casei com 20 anos, mas aos 16 eu tive um diagnóstico não muito favorável por uma doença autoimune que talvez eu não conseguisse engravidar. E realmente, de fato, depois do casamento, passado uns anos, foi muito difícil, né? Foi um momento de muita frustração no nosso casamento, não ter conseguido engravidar, quando a gente achava que era um momento certo, né? E tinha uma canção que eu tocava sem parar lá em casa, que era aquela do Thales. Vou dar uma arranhada, quem souber me ajuda. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Essa foi a minha oração por muito tempo, que eu fiz uma oração de entrega ao Senhor. Eu disse, Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei se eu vou ser uma mãe apenas espiritual, se eu vou ter meus filhos naturais, se vou ter meus filhos do coração, mas eu sei que o que o Senhor vai fazer vai ser perfeito. E eu descansei no Senhor. Se passaram anos, eu estava no retiro de jovens, pouquíssimas visões eu tive em plano aberto. E naquele retiro eu vi como uma chuva fina descendo. Eu levantei as mãos, eu estava adorando. E quando acabou o culto, a Sirlene me trouxe uma palavra assim, o Senhor está te dando um presente. E é um bebê. Depois ela falou que era uma menina, ela não falou para mim, porque eu acho que eu fiquei tão resistente, com medo de me frustrar, que não tive muita reação. O Senhor já tinha mostrado para ela que Ele estava me abençoando naquele dia. Era final de maio e em junho eu estava grávida. E eu tanto me neguei a acreditar que estava recebendo esse presente de Deus que só descobri em agosto. Eu já estava com 2 meses já de gravidez. Foi a minha primeira filha, Antonella, a minha primogênita. E passado o desespero, né, do susto de descobrir a gravidez e de me perceber sem recursos, né, emocionais, financeiros, não era o momento determinado por mim, o mais apropriado, né, para ter um bebê. Tinha muita coisa acontecendo, mas o tempo do Senhor, Ele é perfeito, amém? E passado todo esse desespero, e entendendo que aquele era o momento, aprendendo a depender do Senhor, aprendendo a não ser tão autossuficiente, rendendo isso diante do Senhor, a minha autossuficiência, o meu controle, que eu queria controlar o tempo, como seria, quando seria, e tendo rendido isso, né, a minha autossuficiência, quando nasceu a Antonella, ao decorrer dos meses, eu tive um outro grande desafio, que foi a comparação. A me comparar com as outras mães, a me comparar com a mãe que eu tinha idealizado, mas que não era real. Porque era uma coisa que eu ainda não tinha vivido, né? Era tudo muito novo. Então eu tinha uma ideia na minha cabeça de como seria. E tudo isso teve que ser desconstruído dentro de mim, para que realmente a minha maternidade fosse um altar de adoração ao Senhor, porque Ele não vai dividir a glória dEle, o altar dEle com nada, nem com ninguém. Então, primeiro eu tive que abandonar a minha autossuficiência, e depois a comparação. A comparação, ela gera o quê? Ela vai te gerar
a culpa, né? Você já vai se sentir, né, rejeitada já de cara, tipo, por que o filho dela dorme a noite toda e o meu não? Por que ele come brócolis e o meu só na sopa? Enfim, são tantas coisas para se comparar, e a gente vive agora numa era digital, em que a gente tem acesso a muito conteúdo, a muita coisa, é a mãe dizendo isso, é a mãe dizendo aquilo, é tanta informação, né? Às vezes até em excesso, e é algo que é muito intrínseco do ser humano se comparar. E eu entrei nessa de me comparar, de achar que tinha que estar certo, tudo perfeito, me rendendo às expectativas externas, o que causou algo interno dentro de mim que me atrapalhou muito. Eu não conseguia ter o contentamento, a alegria, sabe? Desfrutar do grande presente que o Senhor tinha me dado. Um presente do céu, que foi gerado com muitas lágrimas, muitas vezes silenciosas. E eu precisava ter esse coração grato, feliz, contente diante do Senhor, para que isso realmente subisse como uma adoração diante dele. E falando sobre comparação, eu sei que é um seminário, a gente está aqui para testemunhar, mas é muito difícil a gente se desvencilhar do que a Bíblia diz, porque ela é a nossa bússola, né? Nós não estamos aqui para trazer uma pregação, um testemunho, mas ela é a base do que nós queremos viver como mães, né, diante do Senhor. E sobre a comparação, o que o Senhor tem falado muito comigo através da vida de Pedro. Não apenas porque ele é meu apóstolo preferido, um dos que eu mais me identifico, mas se a gente for ver a história de Pedro, ele teve que vencer esse obstáculo da comparação para poder encarar a grande missão que o Senhor o confiou. E da mesma forma é com a gente. Sabe, precisamos vencer esse obstáculo para levar essa missão adiante, que é criar filhos que adorem ao Senhor, amém? Contextualizando a história de Pedro, ele foi um discípulo, andou com Jesus, mas após a morte de Cristo, ele ficou um pouco disperso, frustrado e voltou a pescar. Jesus, já ressuscitado, foi ter com os discípulos que estavam ali na praia, acendeu uma fogueira. E eles não tinham conseguido pescar nada. E Jesus falou, joga a rede do outro lado. E eles reconheceram o milagre e a voz do mestre. Lançaram a rede, pegaram grandes peixes. E ali Jesus começou a liberar destinos. E ele liberou uma grande missão para Pedro. E vendo João se aproximar, ao invés dele estar contente com a missão que o Senhor tinha confiado a ele, ele foi perguntar, e a esse, o que o Senhor fará? Se o Senhor entregou isso para mim, que sou o Pedro, imagine que ele não vai entregar para o João amado, né? A esse, o que o Senhor fará? E Jesus foi muito direto com ele, muito objetivo. E muitos podem até considerar grosseiro, mas é porque o momento, ele precisava ser objetivo com Pedro. O que te importas? O que eu faço com ele? Tipo, não é da sua conta. Né? E se eu quiser que ele viva até que eu volte, me siga você. Faça você o que eu chamei você para fazer. E é isso que o Senhor tem falado comigo para vencer esse desafio. O que te importa o que a outra mãe está fazendo? É claro que a gente tem exemplos a ser seguidos. É claro que nós temos mulheres que nos inspiram, que nos ajudam. E isso tudo é muito válido. Mas você não pode entrar na esfera de querer se comparar com os resultados das outras pessoas. Porque você também não conhece internamente as batalhas que essa pessoa está enfrentando. Às vezes a gente vê, né, como que o pessoal diz? Quem vê foto não vê corre, alguma coisa assim. Você não sabe, né, o que eu lutei para chegar até aqui. Então, para a gente sair dessa esfera de comparação, a gente precisa ter os nossos olhos fitos, bem fitados na missão que o Senhor nos confiou. Para a gente não se perder da nossa identidade,
para a gente não se perder da nossa essência e não se perder do nosso propósito. Porque o Senhor, Ele não quer que você seja outra mãe. Ele quer que você seja quem Ele te chamou para ser. Ele te deu os filhos para ser criado por você, da forma com que Ele te fez. Você é única, escolhida e amada pelo Criador. E os seus filhos também são únicos e amados. E você é suficiente para os seus filhos, desde o momento que você comece a depender do Senhor. Nós não somos suficientes no nosso próprio entendimento, suficiente nas nossas forças, porque nós somos falhas também. Também temos nossas fraquezas, as lutas diárias do que é ser mãe. Existem também momentos muito difíceis, mas no Senhor nós podemos. E era isso que o Senhor queria ajustar na vida de Pedro. O foco dele, o seu foco tem que estar em me seguir e não no que está acontecendo ao redor. Tem muita coisa acontecendo ao redor. A gente já falou sobre a questão das redes sociais, aí a gente vê os vizinhos, os familiares. Às vezes são tantos ruídos, são tantos barulhos, tanta coisa que diz que a gente não tem sido o suficiente. Mas quando a gente coloca os olhos em Jesus, nós sabemos que com Ele nós podemos sim cumprir o propósito que Ele nos deu. Que nós podemos levar essa missão de ser mãe adiante e adorar o Senhor através disso. Adorar o Senhor enquanto você faz a sua comidinha. Você prepara uma comida fresquinha para os seus filhos, coloca a roupinha no varal, coloca eles para dormir, corta aquelas mini unhas, lá em casa são infinitas. Quantas tem? Uns 60 mini unhas. São muitas. Mas a gente tem que ver isso como uma forma de adorar ao Senhor. Porque por mais que o mundo hoje queira desmerecer a maternidade, desmerecer o cuidado com os filhos, desmerecer tudo isso, nós não estamos aqui para viver o padrão do mundo. Nós vamos criar os filhos no padrão do céu. Então, o que te importa o padrão do mundo? O que te importa o que o mundo diz que você deveria fazer hoje? Foque na voz de Jesus, no que Ele tem dito para você fazer. E você sabe o que falta no seu filho, na sua casa. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Silencie os ruídos externos. E foque no que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Era essa palavra que eu queria compartilhar. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Vamos ao vídeo da nossa próxima convidada. Casada há 23 anos, ela é mãe de Luiz Felipe, de 23 anos. Uma mulher de fé que não mede esforços para ver suas futuras gerações sendo bem-sucedidas em tudo que fizerem, mas, acima de tudo, sendo verdadeiros embaixadores de Cristo, refletindo o reino dos céus aqui na terra. Com alegria apresentamos Ana Lu Prete. Boa noite, amadas. A paz seja com todas vocês. A grande maioria eu já conheço, né? São amadas do nosso coração, mas para quem não me conhece, nós somos da comunidade Lar Cristão. E assim como já fomos apresentadas, né? Como a Dila falou antes, eu gosto de pensar num seminário como esse, onde tem várias mulheres e vão ser feitas várias ministrações, como se nós estivéssemos diante de um grande banquete, aonde fosse servido o prato principal, aonde logo após vem primeiro o prato de entrada, depois uma saladinha, depois o prato principal e por último a sobremesa. Todas elas têm a sua devida importância e juntas formam um grande banquete. Então que cada uma de nós nessa noite possa sair desse ambiente alimentada, sustentada pelos testemunhos e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Amém, queridas? Então que você leve a sua porção para casa. Cada uma das mulheres que estará ministrando, ela vai trazer uma porção
para o seu coração, como vai trazer para o meu também. E a porção que a mim foi incumbida, o tema que foi me dado foi a necessidade e a culpa, buscando o equilíbrio no Senhor. Sobre o que se trata a necessidade e a culpa? Sobre mães que precisam deixar os seus filhos para entrar para o mercado de trabalho. E comigo não foi diferente. Eu tive o Luiz Felipe, quando eu casei, na verdade, eu tive meu filho com 18 anos de idade. Logo eu casei, e quando a gente casa, quem inicia uma vida de casado, né, sabe que as dificuldades financeiras, elas aparecem logo de cara. E não é de se espantar que a mulher precise ingressar no mercado de trabalho para ajudar nas despesas de casa, e foi isso que aconteceu comigo. Então, o Luiz Felipe era muito pequenininho, como eu falei para vocês, ele tinha 18 anos, eu casei, e assim eu tive ele nessa idade. Então, aonde que era a solução do meu problema levar o meu filho? Para uma creche. E o Luiz era bebezinho. E eu começava a trabalhar às 4h30 da manhã. Eu saía de casa às 4h30 da manhã, porque eu iniciava o meu trabalho às 5 horas. Eu era costureira nessa época, sou costureira por profissão, amava o meu trabalho demais. E às 7 da manhã, então, meu esposo levava o Luiz Felipe para a escola. Muitas vezes o nosso coração apertado e doendo, né, porque a gente saía de casa com o coração partido, porque muitas vezes ele foi levado para a creche quando ele ainda estava doente. Criança pequenininha, todas nós sabemos, né, o quanto parece que eles são um imã, atraem, né, a gripe, atraem a amidalite, atraem tudo aquilo que, na verdade, causa preocupação para a gente, né? E não era diferente com meu filho. Então, meu marido saía com ele de casa às 7 da manhã para levar ele para a escola, em tempos como esse, em tempos chuvosos, em tempos de frio. E ele bebezinho ainda, muito antes dos 2 anos de idade. E não tinha o que fazer, porque na verdade era necessário que eu trabalhasse para ajudar nas despesas de casa. Essa era a minha realidade. E talvez seja a realidade de muitas que estão aí. Quantas vezes você não abriu mão de deixar o seu filho, né, de estar com ele porque você precisava, porque você necessitava? No meu caso, eu precisava financeiramente trabalhar fora, precisava cumprir com as minhas obrigações com aquele que me contratou, né? E também precisava cumprir com as minhas obrigações financeiras. E não poucas vezes, né, eu precisava levar ele dessa maneira. Como eu falei para vocês, não querendo, mas necessitando. E o tempo passou. E o Luiz Felipe cresceu. E as nossas condições financeiras, elas melhoraram um pouco. Vou dizer para vocês que eu não fiquei rica, não. Trabalhei bastante, me esforcei muito, mas não fiquei rica. Mas as condições ficaram um pouco melhores. E agora eu já poderia ficar em casa para cuidar do meu filho. Mas um certo dia eu ouvi alguém me aconselhar e dizer assim: você não deve ficar em casa. Você não deve depender de homem nenhum. A qualquer momento em que ele quiser te deixar, você vai ficar sem recurso. E você precisa aprender a se virar sozinha. Então agora, a minha realidade, o meu desafio, antes era um. Agora já era outro. Era aquelas vozes que a Dila acabou de falar agora. Vozes que ecoavam. Não, você precisa ser uma profissional. Você precisa ser uma mulher empoderada, você precisa ser uma mulher independente. Então, de uma certa forma, eu abri a mão de estar em casa com meu filho agora, por causa de uma voz que foi soprada no meu ouvido. E é interessante que tanto de uma forma, quanto da outra forma, a única pessoa que sofria no meio disso tudo era quem? Meu filho. Ele foi o único que teve o resultado negativo das escolhas que eu fiz. E é interessante que além do trabalho, né? Além de todo esse desempenho que a gente tinha fora, nós sempre fomos muito ativos
nas questões da igreja, questões ministeriais. E para nós aquilo ali era com grande alegria que a gente fazia. O trabalhar fora era a necessidade, depois era o sopro no ouvido. E além de trabalhar fora, à noite, as nossas tarefas, né? Na igreja ali, enfim. Então, uma das coisas que a gente fazia, eu e meu esposo, com o nosso filho, na parte da noite, era o nosso devocional. E disso a gente não abria mão. A minha irmã está aqui hoje junto comigo, ela sabe que, independente de quem estivesse na nossa casa, na parte da noite, a gente sentava lá na nossa cama e conversava sobre a palavra de Deus. A gente lia um capítulo, a gente destrinchava aquilo ali junto com o nosso filho. E se tivesse um amiguinho dele lá em casa, também precisava ouvir o nosso devocional. E se tivesse um familiar, também precisava estar ali com o nosso devocional. Então, uma das coisas que nós aprendemos, que nós precisávamos ensinar o nosso filho, é andar nos caminhos do Senhor. Ensinar para ele que existia algo muito mais valioso do que tudo aquilo que a gente estava vivendo, que era o Senhor na nossa vida. Então, disso a gente não abria mão, né? E depois disso, claro, né, depois do nosso devocional, que a gente fazia, né, todos os dias, a gente jogava um uninho. Jogava um uno, quem não brinca com seus filhos, né? Então, eu brincava com quebra-cabeça, eu jogava um uno, daí chegava a hora, vamos jogar um uninho. Então, era um momento que a gente tinha de diversão, de estar junto fora a nossa rotina cansativa, de estar fora durante o dia, de estar naquilo que a gente precisava fazer à noite também, que era os nossos compromissos, e o momento que nós tínhamos ali, que era o nosso devocional. Mas mesmo em meio a todas essas situações difíceis que nós vivemos, a gente conseguia ensinar para o nosso filho. Eu falo a gente porque não era só eu, tinha eu e meu esposo, né? Não estava nessa caminhada sozinha. Então, a gente conseguia ensinar a ele que a prioridade para nós era servir a Deus, era adorar o Senhor. Então, isso nós conseguimos embutir na mente dele, né? E nosso filho cresceu, claro, né? Então, hoje ele já tem, como vocês viram ali, vai fazer 24 anos no próximo mês. E hoje ele serve ao Senhor. E eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Então, hoje nós temos o nosso filho que nos ajuda no Ministério de Louvor. Hoje ele é líder do Ministério de Louvor da nossa comunidade. Ele discipula outros jovens. Ele faz parte do projeto que a gente tem com adolescentes e com crianças. E tem um grupo da palavra, né? Um grupo de ensino na nossa casa também. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque mesmo em meio às nossas rotinas conturbadas, a todas aquelas situações que nos levavam para fora de casa, nós não deixamos de ministrar a palavra de Deus no coração do nosso filho. Sabe, queridas, em meio muitas vezes ao frio, muitas vezes às dificuldades, muitas vezes ao cansaço, contrariado. Quantas vezes ele não queria ficar em casa, mas nós nunca abrimos mão de ele ficar em casa. Filho, você vai junto com a gente. Eu me lembro que na época que ele era pequenininho, a gente fazia parte de um ministério onde as cadeiras elas eram estofadas, como as de vocês assim, mas as cadeiras eram vermelhas. Quem já foi do ministério já sabe de onde eu estou falando. E o nosso filho deitava no lado da cadeira e babava a ponto de ficar uma rodela de baba na cadeira, porque ele estava cansado, ele estudava de manhã cedo, mas mesmo assim ele não deixava de estar conosco. Então, coloque essa prioridade no coração do seu filho, porque mesmo que você tiver que estar fora durante um período, mas e no período que nós estamos em casa, o que nós temos feito? Nós temos sido referência da presença de Deus na nossa casa, na vida dos nossos filhos? Porque eu sei que o trabalhar fora pode ser a realidade de muitas de nós que estamos aqui nessa noite. Então, nós nunca abrimos mão de que nosso filho estivesse nos acompanhando e de que ele visse que o quanto servir a Deus era bom, era importante. Então, você pode estar se perguntando, né? E quanto a mim, né? No meio de toda essa situação, de todos esses anos que eu tive que ficar fora de casa, né? Trabalhando nessa vida tão corrida. Então, há 7 anos atrás,
o Senhor tirou de mim o meu Isaac. E quem era o meu Isaac? Não era o meu filho. O meu Isaac era o meu trabalho. Eu amava mais o meu trabalho do que praticamente tudo. Eu abria mão das coisas importantes para mim, para estar com o meu Isaac. E o Senhor pediu o meu Isaac de mim. E como foi? Um certo dia eu trabalhando agora no melhor lugar onde eu já tinha trabalhado, com a melhor equipe que eu já tive, no momento, em todo o tempo de que eu tive trabalhando fora, com o melhor salário que eu estava ganhando. Um certo dia eu estava na máquina costurando e eu comecei a refletir comigo mesmo e eu fiz uma pergunta para mim. Tá tão bom esse trabalho. Quando é que eu vou sair daqui? E eu respondi para mim mesma, amadas, nunca. Só o dia que eu for me aposentar. Porque estava tudo muito bom. Eu estava amando todo aquele ambiente. E no mesmo instante, o Espírito Santo de Deus disse para mim, até o fim do ano. E esse tempo em que ele falou comigo, era outubro para novembro, final de outubro para novembro. Em dezembro, as portas da empresa onde eu trabalhava, elas se fecharam. Todos foram demitidos, inclusive eu. E ali o Senhor pediu meu Isaac. E eu não fui mais procurar emprego, porque o Espírito Santo já tinha ministrado ao meu coração. Ele já tinha dito, ei, agora é tempo de outras coisas. Então, na terra tinha se fechado uma porta, mas no céu tinha se aberto outra porta. E que porta era essa? A porta onde eu já tinha mais tempo de cuidar de mulheres, de discipular elas, de passar tempo aconselhando elas hoje, hein, amadas? Hoje, no dia de hoje, pela tarde, pela noite, pela manhã, todos os dias eu discipulo mulheres. Também sou mentora do curso da experiência do lar. Então o Senhor me chamou para esse tempo em que a porta se fechou no âmbito natural e se abriu no âmbito espiritual, para que eu pudesse cuidar de outras mulheres, para que da maneira como eu errei, aonde eu falhei, eu não permitisse que mulheres falhassem da mesma forma como eu falhei, trabalhando, restaurando famílias, restaurando mulheres e mostrando para elas que muito mais valioso do que qualquer coisa nessa terra que a gente pode adquirir, o bem mais precioso que nós temos é a nossa família, principalmente servindo ao Senhor. E a palavra que eu queria estar deixando para vocês hoje, na sequência do testemunho, é a palavra que lá em Eclesiastes vai nos dizer que, deixa eu ver aqui a minha folhinha, que eu já estou toda atrapalhada. Eclesiastes 7, versículo 8, a parte A, que diz assim, que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. E o que eu estou contando para vocês é o fim. É aquilo que há 7 anos atrás eu decidi obedecer ao Senhor. Não foi conforme foi a minha vontade. A minha vontade era outra. Mas eu digo para vocês que cada dia, quando eu levanto, eu louvo ao Senhor, eu digo, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Agora sim, eu entendo que realmente tem valor na minha vida. E a Dila, até quando ela iniciou a parte dela, o testemunho dela, a porção dela, né? É interessante que ela falou que antes a gente estava conversando, e hoje pela manhã, amadas, enquanto eu escrevia tudo que eu estou compartilhando com vocês, hoje eu chorava muito, porque eu comecei a fazer uma retrospectiva, e a gente não para fazer isso, para ver o que Deus fez na nossa vida até nós chegarmos aqui. E foi uma manhã de muito choro, e por isso que eu ainda continuo chorando, porque foi algo muito impactante. Tudo o que o Senhor fez, e valeu a pena cada segundo. E se você está aqui nessa noite, amadas, eu quero falar algo para vocês. Eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele pode ressignificar a tua história. Não importa como você chegou aqui essa noite, não importa como está a tua trajetória, mas o Senhor, Ele não só pode, como Ele quer. Você está disposta a ressignificar a sua história? De andar conforme o Senhor quer que você ande, fazer aquilo que Ele quer que você faça, dar prioridade para aquilo que realmente tem valor para o Senhor, que é a família, que é o filho, que é o esposo, que é o seu tempo com Deus. O Senhor pode fazer isso essa noite, e Ele vai fazer,
Basta apenas você abrir a porta do seu coração e querer que Ele mude tudo aquilo que tem afastado você dele. Amém, queridas? Então, essa é a minha porção. Espero que vocês se sintam realmente alimentadas com a palavra do Senhor, com o testemunho, e que isso possa ajudar muitas mulheres. Amém? Amém. Glória a Deus, que preciosidades, amém? Mas ainda não acabou. Vamos conhecer quem é a nossa próxima convidada. Com 69 anos de vida e 49 anos de um casamento abençoado, ela é mãe de 4 filhos: Giovanni Júnior, de 45 anos, Rafael, de 44, Priscila, de 41 e Débora, de 40. Ela se define como uma mãe feliz e realizada pelos filhos que Deus lhe deu, e carrega no coração a gratidão de vê-los todos servindo ao Senhor como homens e mulheres de Deus. Seu propósito é ver toda a sua descendência servindo ao Senhor de todo o coração, e que nenhum se desvie do caminho. Com honra recebam Elizabeth Zimmermann. A gente faz o papelzinho, mas depois fala tudo diferente. Boa noite, queridas. É uma alegria estar com vocês novamente, né? E também ver florescendo esse trabalho de mulheres tão maravilhoso. Eu amo trabalhar com mulheres também. E graças a Deus, as minhas filhas também amam. E isso é muito bom, né? Minhas filhas espirituais também, né, Ana Lu? Então, queridas, a palavra que foi dada para mim é uma vida dedicada a criar filhos naturais e espirituais. Eu fui criada por uma mãe que sempre trabalhou fora. E ao contrário, né, de muitas mães que às vezes dizem para as filhas: olha, vão trabalhar fora, né? Como a Ana Lu contou, vão vencer, vocês não devem depender de filhos. Comigo aconteceu o contrário. A minha mãe dizia: minha filha, nunca vai trabalhar fora. Fique em casa, crie seus filhos, seja esposa e mãe. A minha mãe sempre falou isso, e ela trabalhava por necessidade, como a Ana Lu falou também. E então, quando eu noivei, ela chegou para o Giovanni e disse assim: tu me promete que tu nunca vai deixar ela trabalhar fora. E o Giovanni fez essa promessa para minha mãe, né? E eu casei muito nova, muito inexperiente. Quem já leu meu livro já ouviu meu testemunho, né? E muito inexperiente. E eu não sabia fazer nada em casa, nada. Nem fritar um ovo eu não sabia. Então, assim, o meu início de casamento foi muito difícil, né? E também porque meu marido tinha um gênio muito forte, muito colérico, né? E eu, muito pamonha. Em outras palavras, né? Muito flegmática, muito devagar, quase parando. Então, a gente teve muitos conflitos, mas, para a glória de Deus, a gente levou 3 anos para ter filhos. Não que a gente não quisesse, eu tive 3 abortos. 3 abortos patológicos, né? Tive toxoplasmose, mas eu desejava muito ter filhos. E sempre eu me preparava. Eu lia livros, antes mesmo de eu ter filhos, eu já procurava saber sobre educação, sobre disciplina, sobre todas essas coisas. E uma coisa que a gente fazia muito, o Giovanni e eu, a gente orava muito e consagrava nossos filhos desde o meu ventre. Isso a gente consagrava, orava
E também orava pelos nossos genros e noras. Sempre oramos por eles. Por isso eu tenho certeza que todos eles estão dentro do propósito de Deus, né? Por isso tem casamentos que não são perfeitos, mas são casamentos sólidos no Senhor. Amém? Eu acho assim, né? Para nós, para mim, eu sou muito feliz em ser mãe e avó. Já sou sou mãe de 4 filhos e avó de 11 netos. E eu acho assim que é um privilégio, uma missão tão nobre que o Senhor nos confia, de criar filhos para Ele. Que responsabilidade, né? Saber que os filhos não são nossos, que eles vão passar apenas um tempo conosco, mas que a gente está preparando eles para o Senhor. E isso é uma responsabilidade muito grande, é uma missão nobre, né? Eu gosto de ver assim. E para mim, os 2 versículos assim que mais me chamam a atenção é de Provérbios 22:6, que diz assim: instrua a criança segundo os seus objetivos, né? E ainda quando for velho, não se desviará dele, né? No caminho do Senhor. Outra tradução diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Mas eu gosto dos seus objetivos. Por quê? A gente tem que ter objetivo em criar os nossos filhos, né? Qual o propósito? Qual é o objetivo que eu quero alcançar com a criação dos meus filhos? E eu tinha muito certo isso, que eles sejam homens e mulheres de Deus. E quando eles eram pequenininhos, uma vez o Gil perguntou para mim: mamãe, o que eu vou ser quando crescer? Eu dizia sempre assim: filhos, eu não sei se vocês vão ser profissionais, né? Médicos, profissionais liberais. Uma coisa eu sei: vocês vão ser homens e mulheres de Deus. E esse era o meu objetivo, né? Criar esses filhos para servir ao Senhor. E outra palavra que eu gosto muito é Deuteronômio 6:4-9, que diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, né? E tu inculcarás na cabeça, quer dizer, abrir a cabeça do filho. Inculcar significa abrir e colocar dentro a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Como? Andando pelo caminho, sentado à mesa, né? Em toda uma vida naturalmente espiritual e espiritualmente natural. O dia a dia, a nossa vida. Nós ensinamos com o nosso exemplo em primeiro lugar e com a nossa vida na vida deles, né? E está lá em Deuteronômio 6:4-9. Não vou ler por causa do tempo, tá, amadas? Então, a nós, é essa missão de amar os nossos filhos, de instruir, de ensinar e de encaminhar eles a serem homens e mulheres de Deus. Amém? Fazer dos nossos filhos nossos primeiros discípulos. Porque não adianta a gente ganhar, ficar saindo para evangelizar aqui e lá e perder nossos filhos. Os primeiros discípulos são os nossos filhos, né? E a nossa casa é a primeira escola da vida. É ali que eles vão aprender. É ali que vai ser fundamentado. Ali que se forma o coração humano, né? Como a gente estuda lá no Experiência do Lar. Então, para isso, é necessário o quê? Sermos exemplo de mulheres de fé. Como é que eu vou querer que o meu filho sirva ao Senhor se eu mesmo não leio a palavra, não oro, não busco ao Senhor? Então, primeira coisa, tem que ser uma mulher de fé. Outra coisa, sermos as guardiãs do nosso lar, que é o que a gente tem aprendido muito na Experiência do Lar. Quer dizer, nós temos que guardar com muito zelo o nosso lar de todas as contaminações do mundo. O nosso lar tem que ser um santuário onde Deus habita. E nós temos que ser essas guardiãs, cuidar para que nada atrapalhe a criação dos nossos filhos, né? Contamine-os. E
Não terceirizar a criação dos nossos filhos, não colocar responsabilidade em creche, babá, avós, né? Mas Deus incumbiu a nós criarmos os nossos filhos. E fazer nosso lar um lugar de paz. Amém? Sem brigas, um lugar onde os nossos filhos e marido têm prazer de estar. Para os filhos espirituais, é quase que o mesmo. O nosso estilo de vida tem que falar mais alto. Às vezes eu falo com alguma irmã, né, alguma filha, muitos me chamam de mãe, né? Muitos chamam Giovanni de pai. E alguns dizem assim, mas eu tenho aprendido tanto contigo. Mas eu digo assim, mas interessante, né? Eu não lembro de ter ensinado isso para ela. Mas essa pessoa disse assim, não, você ensina sem falar. Quer dizer, a tua maneira de ser fala mais alto, a nossa maneira de ser fala mais alto que muitos ensinamentos. Não que não devemos ensinar, devemos. Mas o nosso estilo de vida, ele tem que ser a inspiração para as outras pessoas, né? E também o nosso coração aberto para os filhos espirituais e a nossa casa para o acolhimento. Eles têm que sentir que na nossa casa é a casa do pai e da mãe. É verdade? Devemos passar adiante as verdades espirituais e deixar um legado piedoso para as próximas gerações. Seja firme na fé para desenvolver um desenvolvimento sadio dos filhos naturais e espirituais. Então, a gente tem que ser, tanto o nosso exemplo quanto os nossos ensinos, a nossa maneira de falar, tem que ser algo tão profundo, tão inspirador, que as pessoas vão querer nos imitar. Amém? Assim, eu estou tendo assim, alegria, né, agora de ver os meus netos começando os relacionamentos, né? A maioria já são todos jovens. Só tem o Dani, que tem 12 anos, né, o mais novinho. E domingo passado a gente teve a alegria de ver o nosso primeiro neto casar. Gente, é uma emoção tão grande. Uma emoção tão grande. É uma alegria, a mesma alegria que a gente teve quando viu eles nascendo. Sabe? Agora eles crescidos e formando a sua própria família. É a coisa mais linda. E o nosso neto, ele nos deu a honra de levar as alianças para o altar, né? E antes dele casar, uns 3 meses antes, ele pediu para mim e para o Giovanni, vô e vó, vocês são referenciais para o meu casamento. Eu quero que vocês nos discipulem para o casamento. Então, a cada 15 dias, a gente tinha uma telechamada, né? Videochamada, e com eles, e a gente tirava 1 hora, assim, na palavra, nos conselhos, e foi uma coisa muito linda quando a gente teve a honra de receber uma caixa com 2 xícaras, daquelas bem lindas, assim, né, pintadas, e escrito assim, levarei para sempre os seus ensinamentos, escrito no pires, né? E as iniciais minha e do Giovanni. E assim, gente, olha, uma coisa muito linda, porque você vê o seu filho reconhecendo, seu neto já, 3ª geração, né? Reconhecendo que você ensinou sem às vezes saber, né? Então, eu queria deixar essa palavra de encorajamento para você que é mamãe, né? Ou que vai ser mãe, ou que é mãe espiritual, né? Se você não tem filhos biológicos, mas tem filhos espirituais, que vocês permaneçam firmes, né? Nessa missão de mãe. Amém? Obrigada, queridas.
E agora vamos conhecer a nossa última, mas não menos importante convidada da noite. Aos 19 anos, ela é apaixonada por gatos, esportes e por viajar. Seu coração está voltado para amar e servir as pessoas, sempre buscando crescer em aprendizado e propósito. Uma jovem com sede de viver os planos de Deus e impactar o mundo ao seu redor. Recebam com alegria Isabel Lissa. Boa noite, mulheres maravilhosas. Boa noite. Gente, estou muito, muito contente de estar aqui. Muito feliz, né? E honrada de estar aqui vendo essas mulheres maravilhosas e ter essa honra, né? De estar falando. Eu, como representante da minha geração, para vocês. Então, eu gostaria que soltasse a nossa transmissão ali, top. Nossa apresentação aí. Então, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre mim. Já foi passada ali a minha pequeno slogan meu. Mas, gente, eu sou uma jovem como qualquer outra, com os mesmos desafios, digamos assim, com as mesmas lutas, mas buscando me aperfeiçoar e buscando a minha identidade, aprimorar e fixar a minha identidade em Deus. Então, é isso que eu quero falar hoje para vocês. A minha história de vida e principalmente contrastar com a minha base, né? Falar um pouco sobre a minha base, que é as minhas gerações e a maior herança que eu tenho também, que é a minha mãe, a minha avó, a minha tia Bá, a Luana, demais mulheres que, de certa forma, impactaram na minha vida e têm somado até hoje. Eu gostaria de agradecer muito, muito elas. E tudo que eu sou hoje, primeiramente, eu devo a Deus, né? Claramente, graças a Ele, mas também essas mulheres maravilhosas que me inspiram dia a dia e que estão sempre ali comigo quando eu mais preciso. Então, pode passar o slide, por favor? Da imitação à identidade autêntica. Então, a fase inicial de imitação que eu quero trazer aqui é lá no início, quando a gente ainda é bebê. Estudos mostram que até os 2 primeiros anos de idade, a nossa fase de desenvolvimento e aprendizagem é por imitação. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que é da nossa fofinha, a Ruth. Quando a gente está orando, quando a gente está louvando, ela levanta a mãozinha, ela adora. E isso é muito, muito lindo. Só que a criança ela não tem consciência do que ela faz. Ela faz porque ela faz por imitação. Então, com base nisso, a gente também passa para a fase de adolescência, que é o tempo de crise, né? No caso, é o tempo que a gente está nessa transição de pequenas, no caso, né? De jovens, de crianças, para perguntas frequentes, né? Mudando para a nossa identidade, de quem eu sou, qual é o meu lugar. E, principalmente, isso vem por conta, né, da nossa fase de imitação. A gente imita os nossos pais, a gente imita as pessoas ao nosso redor, mas a gente fica ali em busca, né, de fato, de quais são os nossos gostos, as nossas aptidões. E isso é totalmente natural. É uma fase de desafio, tá? E a gente se depara com essas perguntas. E isso eu trouxe tudo isso, né, da psicologia de Erikson, que no caso é identidade versus a confusão de papéis. Pode passar o slide, por favor. Então, aqui eu trouxe um pequeno versículo que tocou muito no meu coração, referente a isso, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A carta de Coríntios fala sobre Paulo, né? Então, Paulo aqui, ele está dando a cara a tapa, né? Gente, me imita, porque vocês me imitando, eu também estou imitando a Cristo. Isso vai muito de encontro com a nossa base, né?
Então, isso vem de responsabilidade das nossas gerações passadas. A gente imita vocês, no caso, são nossa referência, mas é com foco, de fato, em buscar ser imitador de Cristo, né? Que esse é o nosso foco, de fato. A gente primeiro imita as pessoas nossas próximas, né? Pais, líderes, amigos, mas o verdadeiro amadurecimento espiritual nos leva a imitar Cristo acima de tudo. Pode passar o slide? Gente, eu vou pedir a compreensão de vocês. Eu sei que eu estou um pouquinho nervosa aqui, mas é a minha primeira vez aqui na frente. E então, o chamado para além da imitação, né? Para uma fé madura e espiritual. Eu trouxe aqui outro versículo sobre Coríntios, que é: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, a fé, ela deixa de ser a fé dos seus pais, das pessoas ao seu redor, e ela se torna a sua fé. Tem uma frase que eu não vou saber dizer agora de quem seria, mas eu já ouvi algumas vezes, que é: Deus, ele não tem netos, ele tem filhos. Meu celular está desbloqueando aqui a toda hora, tá, gente? Desculpa. E com base nisso, bate muito de frente com o papel das gerações passadas, mas principalmente exige uma relação pessoal e autêntica nossa da geração de hoje. A nossa responsabilidade de parar de imitar as pessoas ao nosso redor e ir em frente das nossas próprias experiências. Pode passar o slide, por favor? Então, agora chegando na parte boa também, que é o meu testemunho pessoal. Falando um pouco sobre a minha busca e aprovação externa e como isso me distanciou do propósito, né? Como eu comentei, eu vim de um lar cristão, eu vim de um berço cristão. Só que tinha essas referências, né? Claro, isso é ótimo. Só que, por conta dessa imitação, eu achava que, digamos assim, eu estar sempre presente ali, vamos pro GA? Vamos. Vamos pro Shabak? Vamos. Mas não era uma entrega, de fato. Não era porque eu queria estar ali, não era porque eu queria estar fazendo aquelas coisas. Eu fazia porque lá no início eu fui ensinada que aquilo era certo. E eu não estou desvalidando e muito menos falando que foi um ensinamento errado. Pelo contrário, é uma base muito, muito boa. Porque é a partir dessa imitação que a gente cria a nossa convicção. Mas eu precisei, em um momento da minha vida, ir atrás dessa convicção. Então, a palavra que mudou tudo para mim, antes, né, no caso, eu fazia as coisas dentro da igreja, estava ali na escolinha, estava ali envolvida, mas eu fazia com o coração, e o nosso coração, até fazia com o coração, digamos assim, com amor, só que o nosso coração, ele é enganoso, né? O nosso coração, ele faz as coisas querendo algo em troca, querendo palavras de: nossa, Isabel, que legal, parabéns, é isso aí. Então, eu fazia as coisas também, tanto por aprovação dos homens, mas também esperando a aprovação de Deus, pensando que se eu fizesse mais, Deus ia me amar mais. E se eu fizesse de menos, entendeu a lógica? É meio que uma matemática na minha cabeça. Então, em dado momento, há 2 anos atrás, eu recebi uma palavra que mudou tudo num evento que eu fui. E nesse dia, nesse evento, essa pessoa que não me conhecia, não sabia quem eu era, chegou para mim e falou assim: Deus, ele me ama pelo que eu sou e não pelo que eu faço. Então, independente se eu faço mais, se eu faço menos, Deus, ele me ama. Gente, isso não estava no script, tá? E então eu comecei a buscar experiências diretas com Deus, explorando a minha vocação genuína. E nisso de encontrar essa vocação, eu sempre fazia uma autoanálise. Gente, o que eu faço? Eu ainda não sei lá, expulsar demônio. Ainda não sei, profetizar sobre a vida das pessoas. Não sabia nada disso. E eu me cobrava também. Eu me cobrava, porque o que eu posso influenciar na vida das pessoas? O que eu posso somar na vida das pessoas, né?
qual que é de fato o meu dom, né? É muito batido na tecla sobre isso, né? Você buscar o seu dom, o que você pode estar somando ali na vida das pessoas. Então, em uma reflexão de muito tempo, de muita busca e oração e pedindo para o Senhor, Deus, nossa, me mostra por que eu estou aqui na Terra, qual que é o meu objetivo, o que eu posso fazer, então, para levar esse legado, né, que eu carrego, que foi me passado e que eu preciso estar ali amadurecendo. Então, em um momento de oração e conversas, inclusive com a minha mãe, com a minha avó, não chora que senão eu vou chorar, não dá. Não vou estar olhando, tá? Em conversas, e é muito bom a gente ter essa visão e esse apoio de pessoas ao nosso redor que nos conhecem de fato, que sabem do nosso dia a dia, das nossas falhas. Desculpa, falei alto demais. Das nossas falhas. Essa visão deles. Então, com isso, aos poucos, eu fui descobrindo que realmente eu não sabia expulsar demônio, eu não sabia profetizar na vida dos outros, e muito menos sonhos, mas eu tinha um amor muito grande pela vida das pessoas. Eu tinha um amor extremamente grande pela vida das pessoas, no sentido que, cara, se eu via alguém assim, falando testemunho próprio, eu vibrava com a pessoa, e até hoje, assim, receber a pessoa com carinho, tanto que a minha linguagem de amor é toxifísico, então se você me ver, eu não consigo falar com as pessoas sem encostar nelas. É um negócio assim absurdo. Mas isso no caso, né, confirmei com a minha mãe, né? Porque é importante você buscar também, né, confirmação das pessoas ao seu redor, né? E nisso eu descobri que o meu dom era amar e servir as pessoas. E no início eu desdenhei muito. Eu fiquei pensando assim, nossa, mas amar é uma coisa tão... Na minha cabeça todo mundo tinha isso, sabe? E com isso veio aquela palavra que agora eu não vou saber. A minha mãe ministrou sobre a minha vida, que foi: você pode falar a língua dos anjos, a língua dos homens. Estou batendo muito na tecla de expulsar demônio, não sei o que está acontecendo. Mas de nada adianta se você não tiver amor. Então, eu acredito e tenho firmado com esse passar do tempo da minha caminhada que esse é o meu propósito e esse é o meu dom. E ele não pode parar só em mim. Ainda bem que não botei muito rímel para não ficar igual um panda. Então, pode passar o slide, por favor? A salvação, e com isso veio também juntamente com uma palavra que eu recebi, a salvação ela não é herdada, ela é recebida. E isso vai muito de encontro também com o amor de Deus e de Jesus para a nossa vida. O amor de Deus ele não é herdado, ele é recebido. A herança pela filiação. Filhos não são apenas imitadores. E aí eu trouxe aqui um versículo. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, é Ele que escolheu a gente. E a gente não precisa de absolutamente nada. A gente não precisa fazer nada para receber esse amor. Que é uma coisa que eu aprendi, bati a cabeça para aprender. Então, essa herança ela está disponível, e não por algo que a gente possa alcançar, mas pela graça de Deus, concedida gratuitamente. Ai, que feio ficar. Pode passar o slide, por favor? Qual que é o meu tempo de palavra? Tem tempo ainda. Então, o impacto geracional, né? Nós somos canais de legado para outras mulheres. Então, eu decido me conectar e tomar a decisão que sozinha eu não vou longe. Ou seja, com sua autenticidade espiritual, como a sua autenticidade espiritual modela um caminho para gerações futuras. Assim como a gente recebe, a gente vive nele. Então, eu entendi muito isso, junto também com conversas e com alinhamento, que quem conecta uma geração à outra são as gerações passadas.
Mas, no caso, né, é a geração que vem primeiro, que são as nossas mães, os nossos líderes, enfim. E aqui falando da geração de hoje, porque é a que eu vivo e é o que eu vim representar hoje, a conexão ela é uma decisão de ambas as partes. Eu vejo muito nas igrejas falando sobre a responsabilidade dos pais, no ensino e na busca, mas isso não vai, isso é na nossa igreja é falado assim, só que é no Shabbat, tá, gente? Inclusive, o William e a Luana estão de parabéns. Então, a gente tem que levar esse lado de que, mães, vocês estão fazendo o papel de vocês, mas os filhos também têm responsabilidade. Então, não se cobrem tanto, sabe? Também é responsabilidade nossa buscar. É de ambas as partes. Ai, esse celular fica... Gente, desculpa. E... Ai... Eu não imaginei que eu ia chorar tanto, tá, gente? Desculpa. Então, a conexão é uma decisão de ambas as partes. Ai, não tinha visto isso. Então, eu decido me conectar e tomar decisões de que sozinha eu não vou longe. Nós, filhos, a geração atual, também somos responsáveis por isso. E eu quero muito trazer na minha experiência. É uma época da minha vida que eu era extremamente seletiva. E não faz muito tempo não, tá, gente? Quem me vê assim toda... Eu era extremamente seletiva e eu me sentia muito incompreendida dentro de casa. E é uma fase que todas nós aqui já tivemos, assim. Que a gente não se sente parte. E vem muito daquela questão da crise de perguntas, quem eu sou, o que eu faço. E isso, eu lembro muito bem que isso me impedia de me conectar com a minha mãe, com as pessoas ao meu redor. Só que graças à persistência das pessoas ao meu redor, e isso eu digo completamente dos meus avós, da minha mãe, a persistência mesmo, assim, tipo, beleza, a Isabel ela não quer falar agora, mas em algum momento ela vai querer conversar. Então, é um recado que eu dou assim, às vezes eu acredito, né, não tenho certeza, né, mas às vezes as mães, as avós ou qualquer responsável pensa que a gente não vê, que a gente não liga, que a gente não sente confiança nem nada. Mas, gente, pode ter certeza que a gente vê e que em algum momento a gente, né, principalmente nessa fase de adolescência, né, a gente é muito voltada para as amizades, né? Tipo assim, a amizade me entende, tipo, cara, tô ali, tá tudo certo, tô conversando com os meus amigos, tá tudo certo. Mas, gente, claro, né, não desfazendo as amizades, porque tem um versículo que fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos, claro. São as pessoas que você se sinta confortável de fato, mas... Gente, no final de tudo, a gente sempre pode contar com vocês. E isso é uma certeza que eu acredito que a maioria das pessoas tem. Pode contar com a mãe, pode contar com essa pessoa de segurança, né, independente se é mãe, se não é, enfim. Então, por favor, não desistam. Se vocês acham que vocês não estão fazendo um bom trabalho, ou essa cobrança, não desistam, persistam. Às vezes é questão de comunicação. Na verdade, sempre é questão de comunicação. Igual, acho que foi minha avó que comentou aqui, né? Às vezes a linguagem de amor do seu filho ou da pessoa que você quer alcançar não é sobre palavras, é sobre tempo de qualidade. Então, aos poucos, você vai ganhando o coração da pessoa, da forma como ela entende que ela vai ser amada e que ela vai se sentir segura para se abrir e criar essa conexão. E falando sobre conexão também, a gente é uma geração muito, muito conectada, né? Então, muitas vezes eu estava sempre ali no celular. E isso meio que, inclusive com a Lu, né, na conversa com a Lu, ela comentou sobre isso e me deu um estalo também. Às vezes a gente está ali no celular e a gente esquece dos outros, né? Então cria essa questão de individualismo. É um dos motivos também. A gente é uma das gerações que está mais conectada, assim, sabe? Então, vai muito de frente com aquilo da decisão.
a gente decide se conectar, a gente decide se abrir, e a responsabilidade, além da geração passada, é nossa também. De estar mudando as nossas atitudes, tanto naturais quanto espirituais, para estar levando as próximas gerações também. Gente, calma, já estou terminando, tá? Então, pode passar o... Meu Deus, desculpa, gente. Pode passar o slide, por favor. Então, se você sente, eu pensei muito sobre isso, nossa, como que eu vou conseguir alcançar as pessoas, as mulheres que não tiveram essa base que eu tive? Como que eu vou conseguir passar para elas, essas mulheres que são, digamos assim, que não tiveram essa base de, digamos, cristã mesmo, né? Ou de bons ensinamentos, né? De valores e princípios. Porque não me vinha nada na cabeça, assim, sabe? Então, eu orei muito sobre isso e na quarta-feira veio a resposta. Então, caminho com mulheres que inspiram. Não teve exemplo? Você pode ser o primeiro. Legado começa com uma decisão. Então, se você sente que você precisa desse apoio, dessa jornada, procure uma mulher que você admira, uma pessoa que você admira debaixo da liderança. Nós temos mulheres maravilhosas aqui que, nossa, estão super dispostas, sabe? A estar caminhando junto, a estar acolhendo. E que você, ou, né, tanto que você admire, que você sinta confortável, convide para caminhar com você. E nisso eu queria honrar muito a vida da Luana, que foi, assim, um papel essencial na minha vida também. Outras mulheres também. Mas essa questão de discipulado, de estar caminhando junto, além da base que eu tenho, que são a minha família, gente, é incrível, assim, de verdade. A gente não foi feita para trilhar esse caminho sozinhas. Então, se você não teve uma geração anterior para te inspirar, seja você o início dessa nova história para sua família e para as pessoas ao seu redor. E pode passar para o último slide? Ah, não é o último. Pode passar o slide. Isso aqui é só que eu esqueci de tirar da apresentação. Mas é basicamente, só recapitulando. Ao início eu falava sobre a infância, né? Então é o espelho. E a gente começa imitando. Depois a adolescência, que é crise, questionamentos. E depois é a convicção. Então, de imitadores, nós viramos convictos da nossa fé. Pode passar o slide? Então, você pode ser o começo de uma nova história para sua família e para sua geração. E nisso que eu comentei de quarta-feira da experiência do lar, inclusive eu aprendo muito com as mulheres de lá, são maravilhosas. E eu estava em busca disso e, nossa, exatamente foi essa a aula que foi dada. Relacionamento entre pais e filhos. E teve duas frases que no livro que a David Titus falou que me impactaram muito. E foi exatamente isso que eu trouxe hoje. Talvez você não tenha exemplos em sua vida, mas alguém precisa ser a primeira geração. E a última frase é: não importa que exemplo você tenha tido na infância e adolescência, pode dar início a um exemplo melhor que se estenderá para gerações futuras. Então, é isso, gente, de todo o meu coração. Era isso que eu queria passar para vocês. Essa é a minha vida, essa sou eu quem sou. Sou eu quem sou, é maravilhoso, né? Mas uma jovem cheia de defeitos, que está buscando constantemente aprender e melhorar. E, pela graça de Deus, eu tenho uma base que me sustenta, que é, digamos assim, a minha referência. Mas isso não pode parar só nelas. Tem que partir de mim. E a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês era isso.
Como é maravilhoso a gente ver a obra do Senhor sendo multiplicada e a gente vê os filhos dos filhos, né? Eu louvo a Deus por todo o ensinamento que a Pri e o Abel deram para Isabel. Hoje a gente pode ver que coisa mais linda, né, Beth? Para nós, como avós, não tem presente melhor do que os nossos filhos e netos e toda a nossa geração andando na verdade do Senhor. E eu queria convidar você a ficar de pé. Para você que recebeu de alguma dessas mulheres de Deus, que foi o testemunho delas, que foi impactado no teu coração, daquilo que o Espírito Santo ministrou. Se você é aquela mãe que muitas vezes, como a Dila falou, teve comparações, ou se você é uma mãe que precisou sair ou ainda está no mercado de trabalho e deixa seu filho numa creche e você às vezes se sente culpada por isso, né? Ou se você é aquela mãe que sabe e tem batalhado pela fé dos teus filhos, tem pago um preço, como a gente ouviu a Beth falando aqui. E se você, como jovem, está ainda naquela experiência de buscar saber quem você é em Deus, então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse a Deus, clamasse ao Senhor para que o Senhor viesse, trouxesse agora dentro do teu coração, para que o Senhor venha e traga essa verdade no teu coração, daquilo que Ele precisa fazer para mudar na sua vida. Lembrando que você ouviu aqui todo o tempo a questão do teu trabalho, da tua dedicação e do teu empenho para criar uma nova geração que adore e sirva ao Senhor. Amém? Então vamos orar por isso. Coloque diante do Senhor agora a tua casa, a tua família, você que está aqui, que é jovem. Coloque agora à disposição do Senhor aquilo que Ele tem para fazer para você, em você e através de você. Como a Isabel falou, a começar em mim, para que eu possa sim continuar aquilo que os meus pais começaram. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por cada irmã que ministrou aqui nessa noite. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Obrigada, Jesus, por cada irmã que veio. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor falou de uma forma particular, usando cada testemunho aqui. Pai, eu quero declarar sobre a vida das minhas irmãs, Senhor, que a cada dia ela possa entender a missão que cada uma tem, seja como mãe, seja como filha, seja, Senhor, como uma mulher que está descobrindo ainda o seu chamado, o seu propósito. Oh Deus, que cada uma delas possa entender e assim andar debaixo, Senhor, dessa palavra, andar, Senhor, nesse propósito, nesse objetivo e nessa missão. Senhor, nós abençoamos cada uma delas, que elas vivam todo o propósito que o Senhor tem, naquilo que o Senhor tem chamado. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor gerou, por tudo que o Senhor falou. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Teu Espírito Santo vai gerar a partir de hoje, por cada posicionamento de cada mulher aqui nessa noite. Muito obrigada, Senhor. Nós te damos honra, glórias e louvor por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Graça e paz do Senhor Jesus. Ai, perdão, Pri, não vi que você tinha subido. Glória a Deus. Quantas aqui foram edificadas? Amém? Eu gostaria de chamar aqui na frente a Lu, a Sabrina e as nossas preletoras de hoje. Amém? Todas. Glória a Deus. Esse evento, eu acho que pela primeira vez na história, foi 100% feito e realizado por toda a nossa equipe. Amém? Todas de bastidores. E teve a minha mãozinha, mas quase nada, né? Pela primeira vez. E eu fico muito feliz. Eu acho que essa palavra, né, do tema do nosso live, primeiro live delas. Quem gostou desse formato?
Foram abençoadas? Amém? Vai ser a nossa primeira edição, com certeza nós vamos fazer mais edições com mais temas diferentes. Talvez você vai ser convidada para estar aqui, trazendo uma palavra. Quantas querem? Amém? As corajosas. Mas dessa vez o Senhor escolheu essas amadas. Eu gostaria de louvar e honrar a Deus pela vida de cada uma de vocês. Nós fomos realmente impactadas com cada uma da forma, na identidade e no chamado e no propósito de cada uma de vocês. Para mim como mãe, né? Não tem nem palavras para expressar a gratidão que eu tenho no meu coração ao Senhor pela vida da minha filha Bebel, minha melhor amiga. Eu sempre dizia, quando eu era solteira, que minha mãe e a minha irmã eram minhas melhores amigas. A partir do momento que a Isabel nasceu a minha melhor amiga. Amém? Então eu quero realmente incentivar vocês, cultive, né, o amor, a amizade com seus filhos e principalmente o que todas elas falaram. O mundo fala que nós criamos os nossos filhos para o mundo, mas diga assim, eu não. Eu crio, diga comigo, eu crio os meus filhos para Deus. Amém? Glória a Deus, para impactar o mundo, para fazer a diferença no mundo. E aí eu quero deixar uma palavra para o coração de vocês, que me veio ao coração. Lá em Salmos 50, 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Né, que vocês guardem essa palavra no coração de cada uma de vocês. Vocês expressaram o amor, a honra e a glória para Jesus em tudo aquilo que vocês compartilharam nessa noite. Nós somos gratos e queremos entregar um mimozinho e orar por vocês também. Que vocês se sintam muito amadas com esse mimo especial que foi preparado pela nossa equipe delas. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Pela vida delas. Amém? E vamos orar. Eu também quero honrar e louvar a Deus, vem cá, pelas minhas duas discípulas. Amém? Aqui, é resultado de muito amor e muita dedicação ao Senhor na vida delas, amém? E eu fico feliz porque elas foram as organizadoras principais desse evento, né? Toda a equipe trabalhou, toda a equipe fez, mas eu quero honrar a vida de vocês. Elas estão à frente do nosso grupo de mães, né? Da CCNA, o nosso grupinho lá que cuida das grávidas, das mamães que têm filhos pequenos, né? Instruindo, ajudando, tendo os encontros, né? Tendo o dia da mamãe também de folga, também bem legal. Elas marcam passeios e se você quiser participar, se você tiver filho até que idade? Até 3 aninhos, né? Tem muitas aqui, né? E você pode também dar o nome para elas e estar participando e com certeza você vai ser edificada. Também elas vão começar o clube do livro, né? Para mamãe, se você quiser participar, independente da idade, né? Pode participar no assunto de mães também. Assim como também nós já estamos multiplicando o nosso grupo de livros com um grupo de jovens, outro grupo de mulheres também. Se você quiser participar, também dá o nome para a Aline, né, Aline? Para a Lu também, que é a organizadora também dos grupos, e você também pode participar e ser edificada através dos grupos. Nós mencionamos aqui, né? Várias mencionaram a experiência do lar. É algo que a nossa igreja investe, amém? Na vida das famílias, das mulheres. Se você não fez, também é convidada. Nós já estamos com pré-inscrições, né? Da próxima turma no 2º semestre. E também Mulher Única com a pastora Socorro, né? E Homem ao Máximo também para os seus esposos, para que vocês também possam ser edificadas. Amém? Estenda sua mão, vamos abençoar. Senhor, nós queremos te louvar pela vida de cada uma dessas mulheres, Senhor.
desde a Lu, a Sabrina, Senhor, que estiveram à frente deste evento, assim também, Senhor, como toda a nossa equipe, todo o nosso time, Senhor, que estava aí nos bastidores, fazendo tudo acontecer. Nós queremos louvar a Deus pela vida delas, mas em especial também, nessa noite, nós louvamos a Deus e abençoamos a vida destas mulheres de Deus. Senhor, que seja apenas, Senhor, um dia, uma noite especial, mas que vai gerar muitos frutos através deste evento, através de cada palavra, Senhor, que elas entregaram com o seu coração, com a sua dedicação, com as suas lágrimas, com as suas orações diante do Senhor. E que gere muitas vidas e muitos frutos, frutos que permaneçam para o teu reino. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus.